O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E gritou: Pai, Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A nós, neste trecho do profeta Jeremias, está um dos versículos muito conhecido e repetido, inclusive pelos nossos irmãos protestantes. Maldito o homem que confia no homem. Evidentemente, aqui, não obstante os homens, por sua própria natureza, são menos confiáveis, a tradução melhor seria ser humano. Maldito ser humano que confia no ser humano. Não é aqui um privilégio de sexo ou de gênero, a depender da sua histeria ideológica, mas alguma questão que marca a nossa condição. A nós que temos uma existência precária, e como lembra Maquiavel no Príncipe, somos por natureza mentirosos e ingratos. Todos nós, mentirosos, voltamos atrás, não sustentamos a palavra dita, somos muito hábeis em dizer ao nosso chefe aquilo que ele quer escutar. E também somos ingratos, como lembra este referido filósofo, tememos mais ofender quem se faz temer do que quem se faz amar, porque o amor dura enquanto persistem os vínculos da gratidão, mas o medo do castigo, este nunca falha. Nós temos que fazer o bem a conta-gotas, diz Maquiavel na sua obra O Príncipe, porque as pessoas muito rapidamente esquecem os presentes que recebem. O mal tem que ser feito de uma vez, para assim tombar quem sofre aquele mal e não causar lá grande ressentimento. Essa frase é repetida: maldito ser humano que confia no ser humano, só que não raro nós a pensamos em face ao outro, que nos decepcionou e nos desiludiu. Quando a testa coça, um homem sem chifre é um animal sem defesa, a gente vai dizer, né? Não devia ter confiado, me enganou, todos os vizinhos sabiam, o corno é o último a saber. No entanto, para além da desilusão que possa nos acontecer com uma pessoa, esta frase é uma autoanálise. Todos nós temos que nos voltar para nós mesmos e perceber que a gente não é tão digno de confiança assim. Temos a clareza de perceber que nós também somos frágeis, ingratos, mentirosos, carentes, de que nós somos pó e de que nós somos cinza. Não podemos confiar em nós mesmos e certamente é um bom indício de uma pessoa madura não se levar tanto a sério assim. É muito curioso quando alguém diz que é bem resolvido. É muito curioso
quando alguém, olhando para si mesmo, não consegue ver as próprias fraquezas e as próprias limitações, julgando que não tem preço. Não, ninguém é bem resolvido, sobretudo se o assunto for sexo e dinheiro. E, sobretudo, a gente não pode se levar assim tão a sério, não é? Quem se leva a sério julgando que não tem preço, talvez já se tenha vendido por qualquer coisa. Todos nós temos o nosso preço. Basta estar num cargo, por exemplo, onde todos os olhares se voltam para nós e, ainda que a gente não queira, nós vamos perceber uma corte que vai se formando, de mariposas ao nosso lado, dizendo aquilo que a gente quer escutar, de pessoas que pensam e votam como a gente, de subordinados nossos que estão sempre prontos a oferecer a nós uma bandeja exatamente aquilo que a gente desejaria receber. Este será sempre o desafio de quem está liderando e quem está gerindo, discernir sobre o que de fato é necessário e sobre aquilo que os seus subordinados estão lhe entregando para lhe conquistar pelo estômago, como costumamos dizer. Esta frase, maldito ser humano que confia no ser humano, é uma autoanálise. E o profeta Jeremias aqui alerta que não podemos fazer consistir nossa força na carne humana. Aqui nesse versículo estamos num midrash. O que é um midrash? É um texto que vai sendo repetido de uma maneira mais ou menos semelhante em vários pontos da Sagrada Escritura. Se vamos lá em Isaías 26 ou na primeira carta de Pedro, isso fica muito claro. Por que não podemos confiar na carne? A carne aqui é entendida como esta dimensão contingente, precária, falha, que diz respeito a nós como seres humanos. Basta aqui, sem querer despertar nenhum gatilho, ir a um hospital para ver como é que a nossa carne humana apodrece muito fácil. E apodrece a carne do rico e a carne do pobre. Todos nós somos chagados quando estamos enfermos. Então a Escritura vai o tempo todo ecoando isso. Toda a carne é como a erva, toda a glória é como uma flor do campo. A flor murcha, a erva cai, mas a glória da palavra do Senhor, esta sim é que permanece. Isso vai repetindo em Jeremias, em Isaías, em Pedro, no Salmo que nós acabamos de escutar, o Salmo 1, quando se diz que um homem que medita a palavra de Deus, essa que é perene, essa que é eterna, em quem devemos confiar, a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Quem está diante desta palavra está como uma árvore que à beira da torrente está plantada e assim vai sugando a umidade e pode dar frutos durante o ano inteiro sem secar. Por isso é tão importante este cotejo com a palavra de Deus. Ter tempo para que a palavra de Deus seja consolo em nossa vida, como lembra o Salmo 18, 19, a lei do Senhor Deus que é perfeita, faz a vida voltar, não é? Ou traz conforto para a alma, se quisermos uma tradução mais dinâmica. O versículo 6 da primeira leitura do profeta Jeremias diz que aquele que confia na carne humana, confia nas ilusões humanas e não tem consciência da própria carência, é como um cardo no deserto, que não vê chegar à floração e prefere vegetar, fica seco. Aqui o profeta usa esta imagem muito plástica de alguém que confia na carne como um arbusto no deserto, para dizer que se confiamos em nós mesmos, em nossos conchavos, a gente acaba ficando seco e nunca é saciado. Quero aqui insistir neste ponto, porque há uma tendência em nós, um pouco por consequência do pecado, um pouco por tragédia psicanalítica, não é? A gente tem a ilusão de que é o outro que vai nos saciar plenamente daquilo que necessitamos. Vejamos, por exemplo, um casal de namorados, né? Se ela ou ele ainda não foi desiludido, ainda não entende que o amor é uma coisa doce nos lábios, mas amarga no estômago, está desiludido e encantado com aquela pessoa. E no momento em que se decepciona,
se sente fraco, né? Canta como Maísa, o meu mundo caiu. Então, é isto que o profeta Jeremias está nos provocando nesta manhã. Tomemos cuidado onde é que a gente está buscando ser saciado, seja no consolo que os outros podem nos dar, porque estes outros podem nos trair, ou mesmo que não nos traiam, nenhuma pessoa será suficiente para todas as perguntas e todas as carências que temos dentro de nós. E nós já vimos isso, seja na literatura, seja por experiência própria, como é trágico um relacionamento onde a esposa quer se saciar totalmente no esposo, onde o esposo quer se saciar totalmente na esposa, onde os pais querem se saciar totalmente nos filhos, onde a namorada quer se saciar totalmente no namorado. Não só não se sacia, quanto mais aumentam as fomes, e depois de um tempo de insistência, esposo, esposa, namorado, namorada, filho, encontram-se todas, para citar uma expressão do profeta, como cisternas rachadas. A gente racha de fato, porque o outro diante de nós, ainda que seja bom, ainda que seja nobre, ainda que nós o amemos, nunca será capaz de nos saciar completamente. O único capaz de nos saciar de nossas sedes e de nossas fomes é Deus, porque Ele mesmo nos fez e nós somos seus. E a nossa terra, nossa vida longe dEle está como uma terra sedenta e sem água. Atenção, irmãos e irmãs, para que não imaginemos que seja este ou aquele movimento dentro da igreja, que seja esta ou figura, que seja este ou aquele fundador deste ou daquele movimento que irá nos saciar, porque não vai. Nós, por condenação, ou em certa parte por desejo divino, já que é Ele quem implantou de nós esta vivência de procura que caracteriza a nossa sede humana, somos seres que nunca se saciam completamente e precisam continuamente estar diante da fonte lídima, genuína da palavra e do amor de Deus. Bendito, ao contrário, versículo 7 da primeira leitura, é aquele que confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em busca da umidade. Está aqui, ecoando, como disse, este versículo 7 da primeira leitura, o Salmo 1, os outros profetas e também o livro do Gênesis. Aqui, mais uma vez, estamos diante de um midrash, ou seja, o ser humano foi criado num jardim, jardim do Éden, lugar das delícias de Deus. No jardim estava a árvore da vida. Por consequência do pecado, nós, enquanto seres humanos, perdemos acesso a esta árvore da vida e o pecado entra no mundo como desobediência e o jardim se converte em deserto. Então, preste bastante atenção nisso. Obediência, escuta da palavra de Deus, deixar-se nutrir por Ele, nos traz a vida. Desobediência, negar-se a escutar a palavra de Deus, buscar saciar-se nas coisas, leva à secura e à morte. Num jeito bastante poético, com uma tessitura bastante agradável, é isto que nos está dizendo Jeremias. Todos nós comparecemos diante da prevaricação dos nossos primeiros pais, somos expulsos do paraíso na medida em que queremos que esta coisa, que esta pessoa, que este bem, que este cargo nos sacie plenamente e nos dê aquilo que somente Deus e Sua palavra e a obediência a Ele pode nos conquistar. Quero me ater rapidamente ao Salmo 1, na sua singela poesia, quando ele diz que feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, nem conforme o caminho dos malvados, nem junto à roda dos zombadores vai sentar-se. Porque aqui nós estamos no horizonte de uma coisa que acontece conosco, que a gente gosta de uma fofoca, né? Fofoca não é coisa que a gente quer saber para contar, a gente quer saber, né? Há uma curiosidade sobre a vida dos outros, o que em si não é ruim, não é? Uma pitadinha de fofoca faz bem, né? Até mesmo porque, como lembrava Ariano Suassuna,
a gente tem que falar dos outros pelas costas, né? Porque falar mal dos outros na frente é falta de educação. Então, uma pequena dose desta questão, às vezes fazer um comentário ali, isso aí é natural, não tem como a gente se privar disso, não. Não estou ensinando ninguém a pecar, não. Eu estou dizendo que de vez em quando a gente murmura e de vez em quando a gente reclama de alguma coisa, não é? O próprio Jesus Cristo, Senhor nosso, em alguns momentos, ele soltou algumas reclamações, né? Com relação ao local onde ele estava, não convivia assim com pessoas que não eram muito agradáveis. Agora, isso que é uma tendência natural a encontrar prazer quando nós estamos falando dos outros, ou prazer quando a gente coloca o coração para fora, dizendo daquilo que nos insatisfaz, pode se tornar, vou usar uma palavra contemporânea hoje, um bullying. É uma palavra hoje contemporânea. Quer dizer, é quando a gente encontra um prazer em depreciar os outros, não raro para afirmarmos a nós mesmos. Porque quando nós estamos rindo de uma característica dessa ou daquela pessoa, quando estamos trazendo à baila o defeito deste ou daquele alguém, nós estamos ocultando os nossos. E aí o Salmo deixa claro que é uma doença da alma e que nos faz secar quando a gente começa a ter um prazer desmedido em falar e em zombar dos outros. Esse excesso de curiosidade sobre a vida alheia. E aí, nas paróquias, nos ambientes de trabalho, nós sempre temos emissários de Satanás. Pessoas que gostam de ficar juntando rodinhas para poder falar dos outros, e aí vão criando litígios, dissensos, e aí daqui a pouco se envenena o ambiente de trabalho, daqui a pouco se envenena a paróquia, daqui a pouco se envenena a família. Emissários de Satanás, pessoas que vão secando o ambiente de trabalho, secando a igreja, secando a vida da família. E assim vão nutrindo de curiosidade, de desgraça da vida alheia. Por quê? E aqui insisto nesta nossa tendência. Por que as desgraças dos outros? Catarse é uma palavra do universo psicanalítico que pode ser traduzida naquela frase de Schopenhauer, um filósofo irracional que diz: a grande alegria da ovelha é quando o lobo comeu a outra. Que isso, padre? A gente não é assim, não. E eu vou te provar que eu passo por isso direto na 381. Quando nós estamos na 381, né? Essa rodovia que tem uma alcunha que não vale a pena citar, a gente, depois de um tempo, vê que ela vai ficando lenta. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou atrasado, tenho que chegar em Belo Horizonte, o que está acontecendo? Aí tem um acidente. E o que deixa lento o acidente? Porque as pessoas vão passando e vão olhando. Isso é uma função catártica. Algo em nós, é isso mesmo, não fica assustado não. Se deleita pelo fato, ainda inconscientemente, de que dessa vez o lobo comeu a outra e não foi a gente. É uma tendência catártica. É natural e inevitável que a gente goste de olhar e de contemplar o sofrimento, porque de alguma forma a gente fica tranquilo de não ter sido a gente. Só que isso pode se transformar numa estrutura de mentira, de depreciação, de bullying, e basta entrar nas redes sociais que nós vamos perceber o quanto os algoritmos estão instrumentalizando isso. O quanto estamos nos tornando uma sociedade de bastante deboche, de bastante zombaria e de insensibilidade. E aí isto nos faz secar, nos dispersa. Esta pessoa que senta-se à roda dos zombadores, ou seja, que tem um prazer perpetrado na desgraça alheia, torna-se como uma palha dispersada pelo vento. E aqui nós vamos ao Evangelho. Quando Jesus olha para os fariseus, e a parábola que ele conta está dirigida sobremaneira aos fariseus, e dentro de cada um de nós mora um fariseu, somos hipócritas. A hipocrisia é a substância da moral pública, às vezes disfarçada até de movimento eclesial, dentro da igreja, né? Mas hipocrisia. Os fariseus são homens corruptos, ou seja, homens com coração insensível, rompido, amigos do dinheiro, vai dizer Lucas, no capítulo 16, este mesmo, no versículo 14. O dinheiro sequestra a nossa sensibilidade. O rico teve a sua sensibilidade sequestrada, um coração corrompido. E além de corrompido, são dispersos. O que está contado aqui nesta parábola que acabamos de ouvir? Um homem com tanto apego ao dinheiro, apego às próprias riquezas, com tanto deleite no prazer,
tão envenenado pelo próprio egoísmo que não era capaz de perceber o outro como uma versão de si lhe pedindo de comer, o pobre como uma epifania, como um sacramento de Deus à porta de sua casa. E aqui nós nos lembramos do Magnificat, que é um trecho do Evangelho de Lucas 1,51, né? Na tradição Vulgata se diz que Deus dispersit superbus mente cordis sui. Maria canta isso, né? A Vulgata latina assim traduz, ou seja, Deus dispersa os soberbos no coração, que nós cantamos no Magnificat. Nós podemos ter um coração cheio de soberba, um coração insensível, hipócrita e, portanto, disperso. Veja como nós nos dispersamos em nossas redes sociais. Veja como esta ilusão do nosso tempo, que coincide com a crítica que Jesus faz aos fariseus, quer dizer, este homem rico, sequestrado de sua sensibilidade, coincide conosco em nossa busca hoje de sermos bem-sucedidos, empreendedores de nós mesmos. A gente vai se tornando impessoal, vamos achando que tudo é mercadoria, vamos abusando, acumulando, excluindo, perdendo a amizade social, para citar a campanha da fraternidade. Vamos passando por cima uns dos outros e de tudo aquilo que foi criado em nome de nossa ambição. E assim, sequestrados em nossa sensibilidade, buscando sermos bem-sucedidos e empreendedores de nós mesmos, nos tratando a todos como capital, a gente se despersonaliza. Aqui termina essa reflexão. Lázaro tem nome, não é? Porque interessa a Deus a morte dos seus santos e dos seus amigos, mas o rico nem sequer tem nome, significa perdeu a sua identidade e a sua pessoalidade. Assim também nós, estejamos atentos para não sermos apenas número, apenas um algoritmo. Perdemos nosso nome de cristãos e a capacidade de reconhecer o rosto do outro, onde Deus se manifesta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.